Amém, queridos. O Senhor aqui de manhã foi muito bondoso, como sempre é, e falou aos nossos corações. 3 pontos principais eu queria destacar antes da gente entrar na ministração, e de suma importância, porque eu entendo que muitas pessoas deixam de viver tantas coisas poderosas em Deus, porque de fato elas não se apropriaram de quem elas são em Deus, do que a Bíblia diz a respeito de você e de mim. Então, a gente tem que se apropriar, a gente tem que entender o nosso papel no reino de Deus. E eu muito cedo, eu comecei a entender isso, a me apropriar de quem eu sou, de quem eu me tornei em Deus, depois que o Senhor foi lá e me resgatou das trevas, e me trouxe para o reino de Jesus. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E talvez você também possa ter esquecido ou perdido quem você é. E talvez você pode estar chegando agora, está tudo novinho, e você está descobrindo isso. Quem você é, quem você se tornou. O que aquela obra na cruz ela fez com você. O que a Bíblia diz de você. O que a palavra de Deus ela diz ao seu respeito. Então isso tem que ser muito claro. Esse entendimento tem que ser muito jóia, muito transparente para a gente poder caminhar. Então eu de manhã eu pedi para o pessoal repetir um versículo, eu vou até falar aqui porque, sabe aquela bombinha quando falha? Eu pedi para o pessoal repetir, aquela bombinha a primeira que estoura. Então eu queria que você se apropriasse do que está escrito, e eu queria já empregar essa palavra, queria colocar ela numa condição de nós tomando posse, amém? Então você não precisa abrir, você repete comigo, que é um ponto. Mas eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo do Senhor, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Amém? Você é isso e um pouco mais. Um pouco mais, tem mais ainda. Existem muitas características descritas na Bíblia ao seu respeito e ao meu respeito. Então você precisa tomar posse disso. Os maridos aí precisam entender que são sacerdotes no lar. As esposas que são sacerdotivas, servas. Você tem que tomar posse. Ele está falando de sacerdócio real. Então você está falando de um sacerdote do reino. Então você tem que se apropriar, você é isso. E quando você entende quem você é, querido, aí você tem uma direção, você tem um norte a seguir. Eu vejo às vezes algumas pessoas, não aqui, glória a Deus, mas a gente tem contato com bastante gente, como a gente vê as pessoas perdidas, como a gente vê as pessoas indo para lá, indo para cá, tomando decisões, inusitadas, decisões erradas, não se apropriando. Esse é um ponto-chave, não se apropriando de quem você é. Então, para você poder viver algumas coisas que nós vamos falar aqui, você precisa tomar posse. Joia, tranquilo esse entendimento? Amém. Outro ponto principal, antes da gente entrar na mensagem, é esse. Mateus 28, 20. O último capítulo, o último versículo, são as últimas palavras descritas de Jesus ao nosso respeito, para nós. Então é outro ponto, e tem que estar muito claro. E está escrito lá, Jesus dizendo, e eu estarei com vocês todos os dias. Quantos entendem isso, que o Senhor está conosco todos os dias? Aonde nós estivermos, em qualquer situação que nós passarmos, Ele está com a gente. É tranquilo entender isso? Que Ele está com a gente todo dia. Palavras de Jesus. Algumas Bíblias aí estão marcadas em vermelho. Quando está marcado em vermelho ou outra cor, é porque são palavras de Jesus. Isso, a editora aqui, não é algo que veio com a Bíblia, mas a editora que estabeleceu. Então, para destacar quando são palavras de Jesus. Então Ele disse que eu estaria com vocês todos os dias. Todos os dias. Então isso é outro ponto, a gente precisa ter isso muito claro. E o outro ponto
Está lá em Hebreus 13:8, também é o último capítulo, e esse último capítulo ele retrata apenas instruções àquele povo, aqueles cristãos, são instruções. Ele começa a dar várias instruções, e uma das instruções que o escritor dá à igreja é essa: porém Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou para sempre. Então a gente precisa também ter esse mesmo entendimento, que o Jesus que anda conosco, todos os dias, enquanto nós estamos dormindo, trabalhando, enquanto você está aqui, enquanto você está no trânsito, enquanto você está no seu lazer, enquanto você está no discipulado, enquanto você está na célula, esse mesmo Jesus que está conosco todos os dias, ele não mudou. Ele permanece o mesmo, imutável na sua graça, no seu caráter e no seu propósito. Porque os planos de Deus são impossíveis de ser frustrados. Os planos de Deus são impossíveis de ser quebrados. Simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, isso tem que estar muito tranquilo. Você entender quem você é, você saber que Ele está contigo todos os dias e você saber que Ele não mudou. Que o mesmo Jesus que a Bíblia descreve ou descreveu naquele tempo é o mesmo Jesus que continua atuando, que continua operando, que continua libertando, que continua salvando, que continua batizando, que continua fazendo milagres. Milagres. E essa é uma palavra, queridos, que o Espírito Santo tem construído na minha vida, ela está sendo construída. Tenho meditado muito acerca dessa palavra já tem um tempo já. E hoje, pela ocasião, o Espírito Santo, assim, nos direcionou. E não houve dúvidas acerca do que falar, porque, de fato, eu coloco diante de muito temor, porque, afinal de contas, eu não estou falando para o Barack Obama, nem para o Temer, eu estou falando para a noiva de Cristo. Se eu fosse falar com o Barack Obama, talvez eu fosse um pouquinho mais tranquilo, mas como são para vocês, o temor, querido, porque vocês são preciosos demais. A noiva do Cordeiro, querido, aquela que ele virá buscar e casar. Então isso é muito importante. Eu entendo como uma construção, eu entendo como um tijolo dessa caminhada, queridos. Sabe, algo que o Senhor quer liberar hoje, existe algo para hoje, para agora. Aonde Jesus passava, algo acontecia. E outra coisa, também no último capítulo de João, no último versículo, a Bíblia fala, e de fato eu não consegui identificar se metaforicamente falando, mas a Bíblia fala que se fosse para descrever todos os milagres e os feitos de Jesus, não caberiam em livros no mundo inteiro. E eu acho que o mundo é um pouquinho grande. Não caberia em livros. Seriam livros empilhados, querido, no mundo inteiro, e não caberia de tantas coisas que Jesus fez, de tantas coisas que Jesus operou. E detalhe, de tantas coisas que ele continuou operando por meio dos discípulos, por meio da igreja, por meio dos séculos vindouros e até chegar agora. De tantas coisas que ele continuou operando. De tantas coisas. A pergunta é: eu quero ver milagres. Eu quero ver o Senhor agir. Eu quero ver o Senhor se manifestar. Eu quero ver, porque Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo, queridos. Então nós temos acesso. E nós precisamos ir de encontro, nós precisamos ver o que a Bíblia dá de instrução, de direção, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, porque é para nós também. Nós precisamos aprender para viver. Não é uma coisa bagunçada, não é uma coisa sem sentido, não é mágica, não é tirar o coelho da cartola, é propósito, é soberania de Deus, é vitrine. Nós servimos de vitrine, querida. A Bíblia fala em João que muitos creram porque viram milagres.
Imagina milagres acontecendo na sua vida. E aonde você estiver, você é vitrine. As pessoas vão ver você e vão querer. Meu Deus, o que você tem? O que aconteceu contigo? Como que isso aconteceu? Como que ele se manifestou assim? Eu quero. Eu vi uma vez na época, bem no início da minha conversão, de um ladrão de moto que tinha lá na comunidade. E ele ainda estava na atividade. E eu estava indo um dia para a igreja com a Bíblia. Estava até com um pouco de vergonha ainda de andar com a Bíblia embaixo do braço. Tinha um pouquinho de vergonha, queridos. Porque eu era, da bagunça. E fui pegar a lotação e tudo. Aí ele passou, cara, tu tá indo para a igreja. Falei, comecei a falar um pouquinho para ele. Cara, eu quero me apaixonar por Jesus, assim como você se apaixonou. Hoje esse rapaz, ele está nos caminhos. Mas nós servimos de vitrine, queridos. Vitrine. Como é gostoso as pessoas olhar para você e ver Jesus. E ver a obra de Jesus, e ver o milagre de Jesus. Só que existem algumas condições, eu vou correr aqui, porque eu queria tirar um tempo aqui para lhe convidar, para você se prostrar aqui diante dele. O texto que a gente vai usar é João capítulo 6, versículo 5. João capítulo 6, versículo 5. Deixa aberto. Aqui, nesse texto, retrata o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, um clássico, um milagre muito conhecido e ainda mais destacado, porque esse milagre, talvez mais uns 2 ou 3 milagres, são os únicos que estão em todos os evangelhos. Esse milagre ele está descrito por João, por Mateus, por Marcos, por Lucas. Você vai encontrar esse milagre lá. E é interessante que cada um, ele traz uma riqueza de detalhes. Ele traz uma riqueza de detalhes. E a gente vai utilizar também do que um falou e do que o outro falou para a gente fechar aqui um raciocínio. Mas é interessante esse milagre, ele é muito expressivo. Ele fala muito e nele está contido, querido, uma pérola. Um segredo, queridos, que se você não sabe, você vai saber a partir de hoje. E se você já sabe, você vai colocar ele em prática. Ainda mais. Vejamos, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Pausa. Quando a gente lê um pouquinho e a gente também vai para os outros evangelhos, a gente vê que Jesus ele levou a multidão foi atrás de Jesus até o deserto. E Jesus ele começou a falar acerca do reino de Deus por um bom tempo, e com certeza estava um bom sol. E o povo começou a ouvir Jesus falar. O contexto aqui também, o povo estava um pouco impressionado com a morte de João Batista. Em um dos evangelhos também é descrito isso. Então o povo vai para lá e começa a ouvir Jesus falar acerca do reino. As coisas que o reino traziam. Jesus estava falando para ele quem eles eram. E a multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então era muita gente envolvida. E os discípulos envolvidos mais ainda, bem perto de toda a situação, bem perto de todo o contexto. E o ponto principal dessa mensagem, querido, o ponto principal, a espinha dorsal dessa mensagem está aqui. Versículo 6. Mas dizia isto para experimentar ou testar, você também pode usar essa palavra, para experimentar ou para testar, não sei se alguma tradução está escrito testar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Esse é o ponto, queridos, esse é o ponto principal dessa ministração. Quando eu estava meditando nesse capítulo, essa palavra saltou ao meu coração e o Espírito Santo falou: captou? Pegou? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa vida, como indivíduo, ela é rodeada de tanta circunstância. A nossa vida,
ela difere de tantas pessoas, sua vida é diferente de qualquer outra pessoa. Uns são casados, outros são solteiros. Uns são pais de 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Outros estão empregados, outros desempregados. Outros estão enfrentando uma enfermidade, outros estão com a saúde 100%. Outros estão esperando uma gravidez. A nossa vida é cercada de tanta circunstância, tanta coisa nos envolve. E você, como você bem leu e se apropriou, que você sabe que você faz parte de um reino, que você tem um Senhor que governa a sua vida, e Ele é rei desse reino. Querido, saiba que a sua vida constantemente irá passar por testes. A sua vida constantemente será experimentada em várias ocasiões dela, em tudo aquilo que compõe a sua vida, tudo aquilo que compõe o seu ser. A sua vida vai passar por provações. E teste, querido, teste serve para ser aprovado. Um teste é dado, uma situação dessa é dada para mexer com você e para fazer você olhar para dentro de você e ver de fato aonde você está e quem você é. Os testes de Jesus nunca foi e nunca vão ser para você provar alguma coisa para Jesus. Você não precisa provar para Deus. O teste é para você provar para o seu discipulador, para o seu líder, para a sua esposa, para o seu filho. O teste é para provar você. É para você se observar e saber que aquele que mentia já não mente mais. Que aquele que roubava já não rouba mais. Que aquele que era incrédulo já não é mais. Que aquele que estava sujo, hoje está limpo. Você não precisa provar para Jesus, você precisa provar para você. Você precisa compreender aonde você está. E testes servem para isso. Só que querido, aí é que está a grande questão. Entre você estar no meio da prova e você ser aprovado ou reprovado. Palavra ruim de ouvir, reprovado, mas é verdade. Nós vamos perceber que os discípulos foram reprovados. A atitude deles demonstrou isso. Mas o que Jesus queria era ensinar, porque ele sabia o que ia fazer, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes isso é terrível, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Como é terrível e maravilhoso depender do Senhor. Como é, queridos, é tremendo o negócio passar por tais circunstâncias. Como é? Mas a Bíblia fala que quando Isaías olhou para o Senhor, ele não viu o Senhor desesperado, querido. Embora a gente olhe a situação do nosso país, a situação global, a Bíblia fala que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, sendo adorado. Ele não estava desesperado, meu Deus, perdi o controle da vida do Felipe, e agora? Deus jamais perdeu o controle da sua vida. Às vezes as coisas estão andando ruim, como diz aí, né? Deu ruim. Deu ruim o negócio. Não aconteceu como eu queria. A minha matemática se perdeu. A minha lógica, meu orçamento escorregou. Queridos, você não é neto de Deus, não. Você não é sobrinho de Deus, não. Você é filho. A Bíblia fala que Deus deu o poder de você ser feito filho e filha de Deus. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Calma, senta, respira, se volte para a palavra, entenda quem você é, entenda o que Ele falou ao seu respeito, observe, querido, as sacadas que Jesus dá. Isso aqui é uma sacada, querido. A gente fala assim na elétrica lá, uma sacada, resolvi um problema, é uma sacada.
Olha o que Jesus está falando. Ele sabia o que ia fazer diante de um grande desafio que ele primeiro colocou os discípulos na frente. Querido, não pense que aquilo que Jesus falou ao seu respeito vai cair do céu, vai acontecer que nem mágica, é um processo. É um processo. E Jesus colocou eles na frente, mas o mais tremendo é que o pensamento de Jesus estava por detrás. Jesus nos coloca às vezes em situações, mas Ele sustenta, querido. Provérbios 16:1, a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos arquitetar, mas quando nós sabemos quem nós somos, quando o Senhor fala, nós, opa, parou, o Senhor está falando. Não finge que não é com você. Sabe aquela historinha do... Eu vou lá, eu continuo. É contigo, querido. É o seu pai. E eu destaquei aqui 4 soluções que os discípulos trouxeram. Ou melhor, 3, porque a 4ª é perfeita. A primeira solução está lá em Marcos, é o mesmo contexto, tá? Vou falar só para você pegar Marcos 6,35, você não precisa abrir se quiser, porque fala acerca do mesmo contexto, como eu falei, ela está descrita nos 4 evangelhos. Mas a primeira solução, que é o que às vezes nos cabe, que é o que é mais confortável, quando os discípulos viram aquela multidão faminta, o que os discípulos falaram? Olha, vamos despedir a multidão, vamos mandar eles embora. O pessoal está aqui há tanto tempo, ouvindo debaixo de sol, durou um tempo essa palavra de Jesus. Senhor, vamos despedir o pessoal aí, as aldeias ou as novos corações aqui, a padaria, ou a padaria aqui da esquina, para eles fazerem um lanche, porque não tem como alimentar todo mundo. 5.000 homens, querido, fora mulheres e crianças. E tem criança aqui que manda bem. É ou não é verdade? Então, queridos, qual foi a solução mais tranquila? Foi, olha, vamos despedir a multidão. Essa foi a solução dos discípulos. Então, às vezes, a gente acaba optando em trazer aquilo que é confortável diante de uma situação, diante de um desafio. Eu queria muito que você mentalizasse, querido, a sua vida. Eu perguntei aqui de manhã, todo mundo levantou a mão, eu tomei até um espanto, mas glória a Deus, que é fato. Quantos aqui sentem que estão passando por um teste na vida, em alguma área? Glória a Deus, querido. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. E você vai ser aprovado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Você vai aprender. Você vai passar dando glória a Deus, né? Como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então essa foi uma solução. Eu queria te pedir, querido, não vá por essa solução. Não busque aquilo que é mais fácil, não busque aquilo que é cômodo. Não busque aquilo que, sabe, tá tranquilo, tá bacana aqui, não vou sair daqui. Vamos fazer o fácil. Vamos fazer o 1 mais 1, poxa. Não me tira desse meu lugar tão gostoso, tão quentinho. Sabe aquele meu lugar no sofá, confortável, que só eu sento? Não me tira daqui, não. Não me tira daqui, pelo amor de Deus. Não opte por essa decisão. Outra solução. Aí quem deu a solução foi Filipe. Segunda solução é João 6, 5, 7. A gente volta lá. A solução veio de Filipe. Em resposta ao teste de Jesus, juntar dinheiro suficiente para comprar pão para todo o povo. Queridos, a gente precisa entender no Evangelho, nas coisas de Deus, que o Senhor, Ele tem a direção correta, Ele já sabia o que ia fazer, já estava claro aos olhos de Jesus. Porém, às vezes a gente vem com situações, querido, diante do Senhor, que não cabe. Sabe aquela questão da intenção?
Ai, a intenção foi boa. Tem um ditado que diz: de boa intenção o inferno está cheio, é isso? Sabe, eu falo isso com muito carinho, olhando para Felipe, queridos, mas ele perdeu a oportunidade de ficar quietinho. Porque era muita gente, mas... Sabe aquela questão de que eu tenho que dar algo, eu tenho que fazer alguma coisa, e você vai entender que você não precisa disso. Você vai entender do que você precisa. Você não precisa trazer coisas mirabolantes. Você não precisa agir de uma forma incoerente à Bíblia, à palavra de Deus. Dando uma olhada assim, ali o equivalente para alimentar todo mundo. E detalhe, não estou falando de tertúlia não, estou falando de ir num rodízio e você comer e se fartar. Estou falando de você tomar um café, um pão, um pingado legal. Teria que haver 200 denários para poder alimentar todo mundo. O mínimo, 200 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho. É isso, amor? Estamos juntos. Então, faz o cálculo, querido, para alimentar todo mundo. Então, às vezes, no momento do desespero, a gente fala coisas que não cabem. Sabe, no momento do desespero, a gente toma atitudes que não cabem. Aí, opa, vamos voltar lá no comecinho. Mas quem eu sou? Lembra que eu falei tantas pessoas dando tiro no escuro, correndo, desesperada? A circunstância da vida acontecendo, as pessoas correndo para um lugar que não deve. Sabe, uma pessoa que ela tem até eu acho que não tem, porque ela parou de buscar o Senhor e foi buscar o Senhor no centro espírita. O Senhor está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Por que Deus não está ali? Sabe, atitudes irracionais, poxa. Calma, você vai saber o que você precisa para você ver as coisas acontecer, para você ver o milagre acontecer. Deixa eu correr. Terceira solução. A sugestão veio de André. Está lá em João 6, 8 e 9. André apresentou o menino com os pães e os peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mas ele não estava seguro de como o problema seria resolvido. André, ele não levou o menino ali para falar: Senhor, e aqui é um ponto-chave. Olha, Senhor, o que nós temos é, opera o milagre. Ele também deu uma sugestão, ele deu um piteco. Falou: olha, tem esse menino aqui, mas né, não dá para nada. É o que tem aqui no meio, Senhor, é o que tem. É o que tem. E aí é um ponto-chave, querido. Aí é um ponto-chave. Eu coloquei algumas frases aqui. Diz assim: Deus não nos chama para prover para a sua obra. Essa responsabilidade é dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que seja 5 pães e 2 peixinhos. Porque o resto é com ele. Quase que André tirou 10, querido. Quase que André tirou 10. Mas a intenção de André não foi essa. E é aqui, querido, é a nossa intenção. Esse tem que ser o nosso caminho. Porque ainda, o que você tem aí para trazer diante de Jesus? Ainda que você tenha 5 pães, ainda que seja muito pouquinho, diante de um desafio. Segura outra frase. Quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, ficamos desesperados. É ou não é? Quando a gente vê uma situação que, sabe, que perde o controle, e eu quero dizer para você, querido, o pastor aqui está falando há um bom tempo, querido, o Senhor tem coisas grandes para nós. Sabe uma coisa que eu vejo que desestabiliza famílias é a questão financeira. Sabe quando o seu tapete é puxado? Querido, você está dando uma ótima oportunidade para ser aprovado nesse teste. Não pegou isso ainda? É uma ótima oportunidade. Aí você fala: meu Deus, eu só tenho um pouquinho de fé. Só tenho um pouquinho. Eu falei que de manhã eu ia trazer também, mas acabei não trazendo. Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Bastante gente já viu.
Eu tenho lá em casa, querido, se eu colocar aqui na minha mão, não dá nem para ver. De tão pequenininho, querido, você só precisa disso hoje. Só um grãozinho de mostarda de fé. Você só precisa de 5 pães e 2 peixinhos para colocar na mão de quem sabe multiplicar. Na mão de quem sabe operar milagres. Queridos, os milagres não morreram. Jesus continua a nos testar. Porque a Bíblia me garante que Ele não mudou. Nós demos continuidade na obra dEle. Nós demos continuidade. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Ah, Jesus, muda para melhor. Ele não mudou, querido. Ele não mudou. Pois bem, você disse que está no meio de um teste. Vamos aprovar isso aí? Vamos aprovar? Pega o que você tem. Pega o que você tem de fé. Pega o que você tem de recurso. Coloca nas mãos do Senhor. Quero abrir um parênteses aqui para falar disso. Porque de fato tenho buscado viver isso na íntegra. Essa ministração é uma ministração que cabe até na questão financeira, querido. Às vezes como a gente retém, como a gente guarda, como a gente esconde. E você olha e fala, só são 5 pães e 2 peixes, não dá para nada, querido. É o suficiente para Ele operar o milagre. Sabe, para sua família voar. Família saudável, querido, cheia de Deus. Sabe, família que passa pela prova junto, dando glória a Deus junto, vendo o Senhor operar, queridos. Porque a graça que nos reprova para nos mostrarmos quem nós somos, é a graça que aprova, porque Jesus, Ele operou o milagre mesmo assim. Jesus operou o milagre. Ele ensinou, Ele mostrou, queridos, o que Ele pode fazer. E eu estava lendo, e estava vendo que, de fato, acho que são só 2 ou 3 milagres, né, como eu falei, que são descritos nos 4 evangelhos. Esse é um milagre, querido. Esse é um milagre que Jesus ali estabelecendo o seu reino, mostrando quem Deus é e quem Deus pode fazer, deixa muito claro aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor pode fazer. Um milagre registrado por todos. Que desafio, qual é o seu desafio? O que você precisa de Jesus hoje? O que você trouxe aqui para apresentar para Ele? Qual é a luta, querido? Qual é a prova? Qual é o teste? Tum, tum. Fato, querido, nossa vida não é mais não é um acaso, nunca foi. É um propósito, é um plano perfeito, como nós ouvimos. E dentro desse plano perfeito, querido, como você vai ser testado? Como você vai ser provado? E como você tem reagido? Volta lá. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor, ponto. Ele está comigo todos os dias. Ele não mudou, ponto. Agora olha para a sua situação. Como é que está? Como é que você tem agido diante quando você pega o olerite? Como é que você tem agido ainda por estar morando de aluguel? Como é que você tem agido talvez para os seus filhos não estarem desfrutando ainda de tantas coisas que você sonhou para ele? Como é que está aquele sonho que ainda não aconteceu? Como é que está a postura do seu coração? Como você está respondendo a isso? Porque ou é ou não é, queridos. Ou é ou não é? Como você tem agido? Como você tem, o que você tem levado? Aleluia! E sabe uma coisa tremenda, queridos? Deus é muita graça, é muita graça que o Senhor vai te abençoar, vai te tocar, vai liberar uma palavra sobre você, vai te dar um rumo. Eu sei que tem pessoas aqui que querem um rumo de Deus, uma direção. Ele vai te dar.
Mas sabe como é tremendo, queridos? É quando eu chego aqui com alguma coisa para dar. Sabe aquele dia que você estava chorando na sua casa? Clamando, isso é pão, isso é peixe, isso é algo para oferecer. Sabe aquele dia que você colocou aquele louvor de fundo, se prostrou e só lágrimas desciam? Isso é algo para oferecer. Isso é algo para oferecer. Ou você ficou inerte à situação, ou você paralisou, ou você murmurou. Calma, não é lei. Não vai ser paulado em você a graça. Vem, vamos aprender. Eu vou fazer o milagre, mas aprenda. Porque os testes não param. De manhã aqui eu brinquei, eu falei, quantos aqui sentem que já foram aprovados? Né? Algumas pessoas, glória a Deus, você foi aprovado em matemática, mas falta ciências, português, biologia, educação física. Tantas matérias da nossa vida, querido. Como eu falei, são tantas circunstâncias, tantas coisas virão. Tantas coisas virão, querido, tantas coisas virão. Tantas coisas, querido, ao longo da minha caminhada. Quantas coisas surgiram que eu jamais imaginei que fossem acontecer. Algumas eu acertei, algumas eu falhei, algumas eu aprendi com erro. Então, capitano, tranquilo. Glória a Deus, queridos. Sara, apaga essa luz aqui, por favor. Queridos, o texto bíblico que nós lemos, para a gente ter uma noção, e aqui é um desfecho, algo que saltou, quando eu estava orando de manhã, e o Senhor ele deu um start. Era mais ou menos isso aqui. Era mais ou menos isso aqui. E aqui também eu quero dizer que há uma multidão, aqui há pessoas. Aí eu te pergunto, onde você está aqui? Quem é você? Você é 5.000 ou você é 1? E esse é o tema da palavra, 5.000 ou 1? Quem é você, multidão ou discípulo? Quem você é? Você é multidão? Sabe uma coisa ruim de ser multidão? Você vai ser salvo. Glória a Deus, por isso não é ruim. Você vai participar dos milagres porque todos comeram, todos participaram. Mas os discípulos, querido, eles estavam perto de Jesus. Ouvindo as instruções. Aprendendo. Você não pode se contentar em ser multidão. Comer o pão, viver um milagre, ai que mover na igreja, que coisa. Uau! Mas eu não é para mim, é para você. Adolescente, jovem, homem, mulher. É para você que está talvez no seu banco aí dizendo, mas eu nunca vou viver. Vai viver sim. Porque você é escolhido do Senhor. Queridos, a multidão, ela tem um lado terrível. Quando você está na multidão, você não consegue ouvir, querido. Você até vê, mas você não consegue ouvir. Sabe, a multidão não encostou a cabeça no peito de Jesus. Mas os discípulos sim. Os discípulos encostaram. João reclinou a cabeça sobre o seu amado. A grande questão é que o Senhor ele quer resolver os seus problemas, mas não igual aqueles 10 leprosos, que somente um voltou para ter relacionamento. Querido, o Senhor quer fazer tantas coisas por você, por mim, pela nossa família, no lugar que nós estamos. Mas o Senhor não quer que seja apenas multidão. Sabe, o Senhor não te comprou num pacotão. Opa, Igreja da Paz, pacotão, promoção. 1 a 1 foi comprado. E não foi com ouro, com prata, com diamante.
com o dinheiro daquele boxeador lá, o Floyd. Não foi com aquele dinheiro. Foi com sangue, querido. Você foi comprado, você é exclusivo. Você mesmo. Você é exclusivo do Senhor. A grande questão, querido, não é você apenas participar do milagre, participar, nossa, que bênção, que mover, que poder, olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com ciclano, mas é com você, é contigo. O Senhor tem coisas grandes para você, querido, coisas grandes particulares. Senhor, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou captando aqui, querido, o Senhor se preocupa com os seus problemas. O Senhor se preocupa com as suas dívidas. Talvez você esteja falando, mas isso acontece na vida do fulano. Você está num teste. Isso é um ponto para menos. Porque você sabe quem você é. Você sabe que Ele está contigo todos os dias. Você sabe que Ele não mudou. Falta o que? Se apropriar. Fique de pé, por favor. Aleluia. Sendo bem breve, queridos, nós fizemos de manhã. Queria te convidar a vir aqui à frente.